Então tá bom. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes mais quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se maior, e nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. Deus Pai, Senhor, divino amigo Joana, amigos, nessas primeiras reflexões que o Evangelho nos traz, nos falando fundamentalmente da humildade, que possamos compreender qual o papel dessa humildade em nossa vida, que possamos trazer para a nossa realidade essa compreensão daquela pobreza pelo Espírito, dessa que faz com que a gente se fortaleça pelo amor, pela humildade, não pelo orgulho, nem pelo egoísmo. Permita, Senhor, que diante das circunstâncias das nossas vidas, nós possamos trazê-lo mais perto de nós, que possamos nos aconchegar mais em seu colo, Senhor, para que possamos perceber, entender o propósito real de nossa existência, para que possamos entender as dores das nossas vidas, para que possamos interpretar de acordo com as nossas próprias realidades individuais, as perdas e os ganhos que temos em cada situação vivida. Graças a Deus. Boa tarde. Tá alto, Adolfo, que eu quase tenho que sussurrar. Vamos lá. Ana, você quer? E desobediência. Então, estamos ainda no bloco 3, a cura pelo pensamento, nossa quarta aula, e vamos falar hoje de perdas e ganhos. Temos essa bibliografia, quer dizer, a gente às vezes usa meia dúzia de livros, e se vocês quiserem ainda saber quais são os livros, é um monte deles, hein? Uhum. Então, olha, ilumina-te, rejubila-te em Deus, entrega-te a Deus, constelação familiar e liberta-te do mal. Todos de Joana. Uma existência feliz
não é necessariamente aquela que se faz breve ou larga, mas sim aquela que se transforma em mensagem de alegria e bem-estar para a própria pessoa, bem como para todos aqueles que a cercam. Então, esse slide está trazendo para nós a primeira reflexão, que está falando de duração da existência. Então, olha o que Joana diz para nós, que uma existência feliz não tem a ver com a quantidade de anos que a gente vive. Tem a ver com a forma que a gente vive. Tem a ver com aquilo que nós podemos fazer em relação à alegria e ao bem-estar que a gente traz para a gente mesmo e que a gente consegue levar também para o próximo. Essa primeira reflexão eu acho ela bem legal, porque ela já traz para a gente assim a lembrança da finitude da existência. Que ela tem começo, que ela tem início e que ela tem um fim. Circunstância que às vezes a gente esquece. E aí nós vamos evoluindo para ver por que a gente vive esse movimento. Ok? Vocês concordam com isso? Com esse slide? E se eu falar para vocês que uma pessoa que eu conheço morreu aos 16 anos? Vocês vão conseguir entender que ela teve uma existência feliz? Se ela foi feliz? Ou vocês vão dizer, coitada? Aumenta o meu. Então. Não, não é. Não é. Mas isso é o nosso raciocínio. Mas quando a gente encontra essa situação diante de nós, é isso que a gente realmente tem dentro do nosso coração? Pena dos pais. A gente não fala, que pena, tão jovem. Não fala? Alguém fala, puxa, ele teve uma vida tão feliz. Não, ninguém fala. Então, repetindo, a gente não pode falar sem o microfone, né, Nelly? Repetindo o que a amiga está falando. Poxa, ele tinha uma vida. A gente não diz, raramente a gente fala assim, foi tão feliz enquanto viveu. A gente fala o contrário, tinha todo um futuro pela frente. Não é? Eram planos, ele poderia ter feito isso e aquilo. De maneira geral, esse nosso pensamento é recorrente. Não é verdade? Não é assim que a gente se coloca diante dessa situação específica, até de outras às vezes. E quando a gente encontra alguém que viveu até os 100, 105, a gente diz, nossa, que bênção, que vida longa. E a gente nem sabe quanto tempo passou aqui na Terra penando. Não é? É claro que a gente sabe que tudo tem uma razão de ser, mas a gente está pensando agora em termos da felicidade, da alegria, do bem-estar que uma existência pode ter, independentemente do tempo que ela dura. E vocês acham que isso pode ser a ausência de problemas que faz uma pessoa ser feliz? A forma de lidar com os problemas? Os problemas vão sempre existir, mas a sabedoria nos ajuda a entender o como viver melhor, da melhor forma, não é isso? Deixa eu ver aqui, tem uma outra pessoa que quer fazer um comentário dele. É só comentar que as pessoas não pensam em felicidade, pensam em quantidade de tempo vivido, né? E interessante que todo mundo quer, assim, entre aspas, ir por céu, mas quer ir vivo, ninguém quer morrer para ir. Todo mundo ouviu?
O que ela Adorei. falou? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer para ir. Todo mundo quer ir para o céu vivo. Isso foi ótimo. É verdade. Vamos lá. A doença, os problemas, não são aspectos de infelicidade, porém convites do organismo e da vida para dizer que é necessário estar lúcido e consciente. A morte, portanto, não é um fracasso da vida, mas uma nova, admirável experiência. E aí? Vocês concordam? Vocês concordam mesmo? Eu vou começar a fazer pegadinha. Eu vou botar ali coisa que não é para ver se vocês concordam. O que é a morte, gente? Uma passagem, o Filipe falou. Se é uma passagem, quantas vezes a gente morre numa única existência? Vocês querem ver uma coisa? Domingo é dia das mães, né? Quantas mamães tem aqui? Aquela adolescente que vivia em vocês morreu? Não? Quando o filho começa, mamãe, 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 vocês não deixam de ser um pouco daquilo que vocês eram? Não fica um pouco perdido aquilo que passou? Né? Vocês acham que vocês conseguem retomar aquilo que era? Não. A gente não se transforma o tempo todo numa única existência? A gente vai passando, 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 e a gente vai numa única existência fazendo esse exercício de morte e renascimento, não é? A gente já não falou disso? Acho legal, teve um comentário que a amiga falou assim, que eu peguei ali, que ela falou assim, mas a gente não morre, mas nem pela morte do corpo físico a gente morre, porque a gente é um espírito que tem corpo. Então, realmente a morte é um processo de transformação, seja qual for a circunstância. É o fim de uma etapa, o recomeço de uma nova etapa. Oi? Uma nova etapa. Exatamente. Exatamente. Se nós temos a crença, a convicção de que nós somos um espírito que habita um corpo, que existe vida após a vida, né? Ou vida após a morte, isso que a gente chama de morte, é assim que a gente precisa entender, de verdade. A questão é que, muitas vezes, a gente entende aqui, mas na hora que alguma coisa acontece, tem relação à nossa própria, quando a gente está diante da nossa própria, a gente pode se dar conta de que não entendeu de verdade. Porque, na verdade, o que acontece? Toda vez que a gente fala da possibilidade da morte, eu falo assim, Denise, eu passo a vez, quer ir na minha frente? Não é assim que a gente faz? Então, é porque, efetivamente, a gente ainda não lida com essa tranquilidade e com essa realidade da vida. Nem com a do outro, nem com a nossa. Pois é. Ah, não, peraí. Eu acho que a maioria das pessoas, o que faz a gente se apegar a essa vida são as pessoas com quem a gente convive. Que a gente sabe que quando a gente for, a gente não vai ter mais convívio com essas pessoas durante um tempo. E isso é que faz a gente ter mais relutância, né? Menos assim, eu vou morrer, não vou ver mais ninguém que eu amo e tudo. Eu acho que é isso. Na verdade, quem morre continua vendo, mas né? Quem fica que não, né? Mas vamos, para não antecipar o que a gente vai falar mais para frente, a nossa amiga falou assim,
Talvez seja por causa do apego. Ela usou uma palavra. Atenção a isso, pessoal. Ela usou uma palavra que a gente vai trabalhar daqui um pouco mais. Eu estou chamando a atenção porque ela usou exatamente essas palavras. Talvez isso aconteça por causa do apego que a gente tem às pessoas. Ok? Deixa eu só voltar a fazer uma reflexão aqui da perda, né? Perdi meu emprego. O que perder o emprego faz com a gente? Vamos falar, gente. Perde até a dignidade? Então deixa sem rumo. O que perder o emprego pode estar dizendo para a gente? Vocês acham que perder o emprego significa um recado para que você perca a dignidade? Então, qual é o recado? O que pode estar embutido num recado, numa informação que é perder o emprego? Mudança. Mudança. Mudança de quê mesmo? Olha só o que foi falado aqui. Perda de dignidade, de segurança, de estabilidade. Isso tudo está ligado ao quê? Ao material. Perder emprego, então, significa o quê? Uma mudança para quê? Para a busca de alguma coisa que a gente não estava buscando por causa dessa estabilidade material. O que a gente tem que perceber que vem embutido com tantas situações que a gente passa? Alguma informação e proposta de mudança. Perder o emprego ajuda a ver o outro. Perder o emprego, às vezes, ajuda você a perceber que tem 1000 possibilidades pela frente, em você mesmo. E que, às vezes, você já aprendeu a fazer aquilo e que está ali acomodado. E a gente não está em evolução? A gente para de aprender? Olha quantas propostas tem em cima de perder o emprego. E olha a primeira frase dela. As doenças, os problemas não são aspectos de infelicidade, porém convites do organismo e da vida para dizer que é necessário estar lúcido e consciente em cima daquilo que aconteceu com você. Porque nada é por acaso, concordam? Não é isso que diz o Espiritismo? O universo pode trazer alguma coisa para a gente da qual a gente não necessita? Ele traz sempre o que a gente precisa. Então, se eu estou passando por isso, tem alguma coisa que eu preciso fazer. E resignar-se é aceitação, mas não paralisação. E dizer, eu preciso disso, então eu preciso ficar sofrendo. Esqueçam isso, isso não é espiritismo. É você fazer um movimento para sair daquilo. É aceitar para transformar. E não revoltar para ficar paralisado. Joana, como a gente já fala, com os amigos que fazem a aula de 3h30, a gente já conversou com eles e a gente vai trazer de novo o conceito de Joana em relação à dor. Joana diz que a dor é uma benfeitora. Ela fala assim, benfeitora dor. Quando é que a dor se torna uma benfeitora? Quando eu entendo que ela é um convite. Um convite à lucidez e à consciência que eu ainda não conquistei, que eu ainda não despertei. Então, é disso que nós começamos a falar dentro desse tema, né, que a nossa aula de hoje fala de perdas e ganhos. É disso que a gente começa a falar quando fala desse tema. Está tão escuro que eu demorei a ver. Pode discordar. Aqui é permitido. Eu vou ter que discordar dessa
dessa visão aí de que a dor sempre é necessária. Depende, né? Eu acho que não pode ser categoricamente você dizer isso. Depende da idade. Quando você está numa idade que você pode fazer a virada, a mesma coisa da perda do emprego. Quando você está numa idade, eu passei por isso, realmente passei por isso. Meu marido perdeu o emprego, ele fez uma virada de 360, eu também fiz, crescemos, mas ele ainda tinha uma idade que podia fazer isso. Mas quando a pessoa perde um emprego com, sei lá, 50 e tantos anos, é muito difícil, muito difícil. Outra coisa também da dor. Quando há uma dor física, depende da idade. Eu tenho uma mãe com 96 anos, ela tem dor, a cabeça lúcida, maravilhosa, a cabeça dela é de 50, mas os pés têm uma dor, é todo dia tem dor. De manhã, outro dia dá à tarde, outro dia dá de madrugada. Então, conviver com a dor, eu discordo que seja isso, nesse caso. Amigos, eu quero fazer uma reflexão em cima do comentário que a amiga trouxe. Em qualquer circunstância, a dor se torna uma benfeitora se eu estou disposto a aprender com ela. Porque toda dor, em qualquer idade, ela está me dando um sinal qualquer. Eu posso ter 5, 10, 50 ou 100. Qualquer circunstância que seja encarada como uma dor, eu posso torná-la uma benfeitora se com ela, em qualquer idade, eu faço o meu aprendizado. Porque as dores que estão no meu corpo físico, elas são decorrentes de alguns comportamentos que nós trouxemos, ou de outras existências, ou dessa. Então, se eu tenho uma existência que me leva até os 90 anos com muita dor física, alguma coisa está acontecendo para eu aprender com aquela dor. Quando eu perco o meu emprego aos 15, aos 25 ou aos 60, alguma coisa, aquela perda está trazendo de recado. Refazer a vida aos 60, a gente pode considerar que é muito mais difícil. Mas será que eu não estou precisando aprender a refazer a minha vida em outros moldes? E não nos antigos? Olha só. Não. Olha só. Ela falou que, às vezes, refazer a vida é ficar rico naquele ponto de vida. Eu acredito até que esse ponto, quando você faz 50, 60, você já está chegando numa maturidade suficiente para saber o que você realmente quer da sua vida, que você não necessita de tanto, não é verdade? A visão é sempre um sucesso material, né? O meu marido, ele teve O que ele teve? Hepatite C. Ele fez um transplante de fígado. Mas ele precisou fazer um transplante. Um transplante, e ele demorou muito a retomar, porque ele teve encefalopatia, né? Que o fígado não filtra as impurezas, vão para o cérebro, teve todo um processo complicado, teve que estudar muito para botar o cérebro de novo no seu lugar, fazer muito exercício físico, né? Isso já tem 15 anos. Mas ele não pôde trabalhar, por quê? Com a encefalopatia ele perdeu o emprego. Hoje ele está com 60 anos. Está terminando a faculdade de odontologia, já é protesista porque fez a especialização, se descobriu numa profissão totalmente diferente daquela que ele fazia e que nem gostava muito, que era ligada à informática, e está feliz da vida. E ele não quer ficar rico, ele quer fazer os dentinhos dele. E ele se perde fazendo os dentinhos dele, que é uma terapia. E faz a ginástica, faz kitesurf.
E quantas pessoas fazem o transplante e não sobrevivem? É uma luta pela vida. Aquilo que você vai fazer com a dor que você recebeu é uma escolha sua. E quantas vezes a gente não tem esse tipo de perda, ou do emprego aos 60 e tantos anos, ou não tem tantas dores no envelhecimento, ou seja, não tem tanto padecimento físico, mas, em compensação, eu não tenho oportunidade de fazer o meu aprendizado e a minha transformação moral. Porque a vida pode não ter me trazido, por alguma circunstância, todos os convites que trouxe para alguma pessoa com quem eu estou convivendo. Vai depender de como eu me coloco nessa circunstância. De que maneira eu vou lidar com aquilo que eu chamo de perda. Como eu entro em contato com isso que a gente chama de perda. A gente fica falando umas coisas aqui, fica parecendo que é a coisa mais fácil do mundo, né, moçada? Que é tão fácil, tão simples, elas ficam lá na frente e ficam falando de coisas como... Não, é difícil pra caramba. Dá trabalho pra caramba. Porque quando a dor, seja qual for, bate à nossa porta, muitas vezes... Tudo que a gente já estudou, mesmo tendo carteirinha de sênior na casa espírita, na hora que a dor bate, você não sabe como fazer com aquilo. Então, não é uma questão de estar aqui na frente falando, é uma circunstância que nos colocou aqui. Agora, quando a gente fala à luz do que a doutrina espírita nos ensina, e à luz, muitas vezes, também da psicologia profunda que Joana traz na sua série psicológica, propondo o nosso aprendizado em relação às muitas das circunstâncias pelas quais nós passamos quando estamos na existência física. Trazendo só, terminando seu questionamento, e que eu acho que é muito proveitoso para a gente entender à luz da doutrina, vamos pensar na pessoa que está com muitas dores no final de vida. E vamos lembrar do que a gente tem falado nas últimas aulas sobre a culpa que o ser sente, né? O como ele carrega isso tudo e como que isso ele pode ainda carregar para depois do desencarne. A dor purifica a gente. A dor do corpo purifica a alma. Nos libera de muitas coisas que a gente cometeu num passado remoto. Ao sair desta terra, no desenlace do corpo, a gente sai mais leve. A gente sai deixando aqui muita coisa que nos faz um peso e que faz a dificuldade também no plano espiritual. Basta a gente ler André Luiz. Então, a doutrina ela nos traz todos esses exemplos e a gente precisa, ao passar por isso tudo, entender e buscar coragem dentro da gente, entendendo qual é o nosso ganho, o nosso real ganho, e não o que a gente chama de perda. Não chegar... Eu não vou pular slide. Pula os slides para a gente. Vamos lá, melhor. Senão... Não, eu vou falar... É melhor. Todos os períodos da vida são ricos de oportunidades para aprender, para crescer e desenvolver a capacidade de fixação dos valores humanos. A mente é fator importante que gera energias incessantes de forma positiva ou destrutiva. Então, vocês já pensaram o quanto que, ao envelhecer, se tem a sensação de perda? Perda de juventude, perda de beleza, perda do corpo que já não funciona como antes. Vocês já perceberam? Perda de vivência, de vivacidade, desculpa, vivência é o contrário. Então, assim, que sensação de perda é essa? E não de ganho? Por que a gente não vive cada idade nossa aproveitando o que aquela idade está nos trazendo? Porque todas têm a sua beleza. Então, ao chegar no fim da vida, entre aspas,
desta existência, a gente já tem o que de bagagem? Olha a beleza que é você passar uma vida inteira vivenciando experiências, podendo errar e podendo acertar, e podendo refletir, fortalecendo o espírito num pensamento sobre autoconhecimento, sobre o que eu fiz e o que eu deixei de fazer, e sobre o que eu ainda poderei fazer. Porque enquanto estivermos nesta terra, alguma coisa a gente pode fazer. Senão a gente não estava mais. Não haveria mais necessidade. Se a gente ainda está aqui, é porque ainda há o que fazer. Ah, mas eu já estou assim, eu já estou assado. Procura ver o que está na sua mente para você ver se está assim, está assado. Me ocorre uma circunstância que ainda pode ser pior. Numa análise, a gente ter um ente querido que está hospitalizado no CTI, somente entubado, e já não tem nenhuma relação conosco, porque está vivendo aqueles momentos que, claro, a gente sabe que tem muitas dores, porque se a pessoa está ali internada e mantida numa unidade de tratamento intensivo, é porque ela tem uma coisa, uma enfermidade muito séria a ser tratada. Nós, no Espiritismo, entendemos que, se durar essa situação muito tempo, é porque existe uma necessidade de se viver aquela experiência. Porque o corpo está sentindo aquela dor, mas o espírito poderá estar com uma oportunidade final de aprendizado na existência. Então, nós, quando fazemos este tipo de análise e colocação à luz do que ensina a nossa doutrina espírita, é justamente dizendo que, muitas vezes, o momento final é um momento de reconstrução de história. Muitas vezes é um momento de reconstrução de uma história que não pode ser reconstruída nos outros anos todos para trás, porque nos faltou essa condição. E então, um momento final de dor pode trazer... Por que a gente diz pode? Porque aprendizado é sempre uma escolha. Está no nosso livre-arbítrio. Eu posso não aprender nada. Depende de como eu vou lidar com esta situação. Ok, pessoal? Alguém queria fazer um comentário? Ô, Jane, o pai dos meus filhos está há 38 dias já na UTI. E câncer, metástase, ele foi usuário de drogas durante 20 anos, e aí falência renal, muitos problemas. E na terça-feira eu estava saindo de um curso que eu faço em Laranjeiras, meu filho me ligou, falou: mãe, meu pai morreu. E eu fui com meu marido, que já eu sou casada há muitos anos, para o Barra Dó. Cheguei lá, ele ainda estava com a cortina fechada, a gente achando que ele... E ele não morreu, né? Ele teve uma parada cardiorrespiratória, ele não tem mais rim, ele não tem pulmão, ele está com uma bolha, dentro de uma bolha, sendo aquecido, porque a temperatura dele não... Por causa da hemodiálise direta, ele não aquece mais o corpo, né? E ele ainda está vivo, isso foi terça-feira, né? Hoje é quinta. E o coração, a médica chamou a minha filha, o oncologista, para dizer que agora já vai parar com a hemodiálise e tudo vai deixar. E eu fiquei muito intrigada com essa, né? Porque ele morreu, né? Ele teve uma parada cardíaca, ele já estava todo em falência e ele lutou, né? Eu não sei o que aconteceu. Ele está lá, o coração está batendo, ele está todo entubado, ele está em coma induzido, né? Mas ele não, terça-feira ele não partiu ainda. Não partiu ainda. Né? Então, pessoal, o que aconteceu? Teoricamente, por dívida, é por mais, ele precisa ainda resgatar mais coisas antes dessa... É difícil a gente ter uma resposta precisa, porque cada caso é um caso. Então, a gente não pode dizer assim, foi isso que aconteceu com o pai de seus filhos. A gente não tem essa resposta precisa
para cada um dos casos. Mas o que a Deixa eu gente só responder. sabe que a permanência na existência na vida pode ser ainda uma oportunidade de aprendizado. Olha só, gente. Vamos pensar o que a não. doutrina mostra para a gente e os tipos de caso. Vamos explanar pouquinho as devagar, diversas situações que existem num caso Exato. desse. Quando alguém está em cima de uma cama, vamos colocar praticamente vegetando, o que a gente pensa? Que se ela já não está mais ali, qual é o propósito dela ainda estar com aquele corpo ligado, conectado, né? Já que o espiritismo é contra a eutanásia. A gente sabe que o espírito está ali. E ele está enclausurado, de alguma forma, porque ele não pode se manifestar. Pelo menos entre aqueles que ele ama. Então, tem ali, assim, sim, uma história. Mas tem também uma outra história, que é a família. Muitas vezes, quando é um período como o seu, às vezes a família precisa digerir que a pessoa está partindo, precisa de um tempo e até de compaixão para permitir que aquela pessoa parta, para poder entender, puxa, está sofrendo tanto, Deus, misericórdia. Ela vai de outra forma. Algumas pessoas ficam presas às máquinas durante anos e as famílias não aceitam que aquela pessoa vá embora. Às vezes os laços não se desprendem porque a família não permite psiquicamente. Conversar com aqueles que estão nessa situação é a melhor coisa que a gente pode fazer, libertando eles, perdoando qualquer coisa que tenha se passado durante a vida, conversando sobre o que há depois, falando o quanto são amados, o quanto vão continuar sendo queridos, para que aquele espírito possa atingir a serenidade do coração e auxiliar no desligamento. E até mesmo poder conversar, porque às vezes é um processo de culpa tão grande que existe naquele espírito, que ele entende de forma equivocada que ele precisa permanecer porque ele tem que consertar o que ele fez de errado. Ou porque ele percebe que a família está sofrendo. Todas essas são situações de apego ainda. Apego à matéria, apego àqueles entes, apego ao toque. A própria vida A própria mesmo. vida. Então, refletir em cima disso pode nos libertar de um grande sofrimento. Porque a vida não acaba. E a gente vai estar junto, com certeza. Mas o que a gente está querendo através dessas situações? Vamos refletir sobre isso. Cada caso é um caso. Mas se a gente enxergar aquele ser que está diante da gente, a gente vai saber qual é aquele caso. Só um minutinho. Não, o espírito não... Pode falar. O desdobramento que a gente fala, ele ainda está ligado ao corpo pelo fio de prata. Né? Eu não sei, muitos ainda fizeram o livro dos espíritos. Toda noite a gente desprende do corpo, mas ainda fica ligado ao corpo pelo fio de prata, pelo cordão de prata. O cordão perispirítico. Só Isso. que, pelo pouco que eu estudei, eu li que pode haver um espírito que esteja desprendido, porque entre o desencarne e a morte há uma diferença. Então, o pouco que eu li diz que pode haver o desprendimento do espírito e o corpo ficar ali vegetando, sem o espírito. Não sei disso, nunca ouvi falar nisso. Muito tá. pelo contrário, o que a gente estuda é outra coisa. Então tá bom. Não sei qual foi a literatura que você buscou, tá bom, foi algum engano. mas não é assim, não. Entendi. Só se eu estiver muito equivocada, né? Mas não, é mais fácil eu estar equivocada. Imagina, para a gente conversar mesmo. Fazer o desligamento é uma coisa complexa, não é uma coisa tranquila, mas ao fazer o desligamento, o espírito só fica ligado ao corpo por ignorância. Né? Muitos ficam ainda no cemitério, perto do seu corpo,
Por ignorância, mas não preso ao corpo. Não. Ele desdobra o desprendimento, mas ele ainda fica ligado. Quando acontece o desprendimento, quando acontece o desligamento, ele já não está mais ligado ao corpo. O corpo perece. O cérebro, como a maior glândula do corpo humano, como o mais notável computador que a mente ainda não pôde perceber, essa mente não lhe é fruto de elaboração própria, precedendo de uma fonte geradora que o antecede e sucede ao processo do conjunto neuronial. A semelhança dos músculos que, não ativados pelo exercício, tendem à fragilidade, à flacidez, quando não movimentados pelas energias mentais renovadoras, perde as possibilidades de produção. Ok, pessoal? Então, que aqui, ó, o cérebro, ele precisa ser o quê? Ativado, como qualquer outra parte do nosso corpo. Então, como nós estamos falando, e já falamos lá nos outros slides, que é do envelhecimento, da forma como isso acontece, como é que a gente vai fazer este movimento no nosso cérebro, de maneira que o corpo possa sim envelhecer, mas o cérebro continuar ativo? Porque o corpo envelhece. Mas onde é que está a mente? De onde vem tudo o que a gente sabe? Do cérebro ou do espírito? Do espírito. Então, ali naquele processo todo que vai acontecendo, ou de envelhecimento, ou de adoecimento, o cérebro tem um papel fundamental nessa ativação que a gente faz. Sim, Filomena? Não vou ir, não. Foi só uma pergunta fácil. O Alzheimer, esse alemão, que todo mundo tem pavor dele, coitado. O que acontece? As doenças de comprometimento mental, seja essa ou qualquer outra, vai fazer com que a gente tenha um outro aprendizado, que é o da dependência. Lembra o seguinte, quem aprende é o espírito. A circunstância da vida que a gente vive com o corpo traz aprendizado para o nosso espírito. Então, quando eu passo uma vida inteira, se eu já nasço com algum comprometimento dessa natureza, ou se em algum momento eu começo a ter algum aprendizado, eu estou precisando com essa paralisação momentânea, que é só durante a existência, em relação a isso. E, às vezes, a gente vale a pena refletir mesmo. Vocês vejam que, muitas vezes, as nossas maiores dificuldades, tanto na idade quanto na enfermidade, é a nossa dependência do outro. Não pode ser muito difícil, nosso orgulho não é completamente posto à prova quando eu entro num estado de dependência? Se eu estou lúcido, eu tenho um tipo de aprendizado. Se eu não estou, eu tenho outro tipo de aprendizado. Porque se eu estou completamente lúcido e orientado, e ainda assim eu me dou conta de que por qualquer outra enfermidade eu dependo dos outros, qual é o aprendizado que isso está me trazendo? Para a família também. Para a família também. Para a família totalmente. Para a família também o aprendizado. Não é só para o enfermo. O aprendizado também é para a família que convive com aquela situação, que muitas vezes tem que viver com uma situação de renúncia, não é? De escolhas, vou para lá, vou para cá, fico e cuido, eu faço outra escolha. E quanto mais duradouro o processo, maior a exigência que isso vai tendo da própria família. Então, realmente, um aprendizado para todos, para o enfermo e para a família que está precisando conviver com aquela situação. O que a gente escuta dos médicos para a prevenção do Alzheimer, para a prevenção da perda de memória?
Eles não falam para a gente? Exercita a mente, exercita o cérebro. Faça nem que seja palavras cruzadas. O que as pessoas, quando ficam mais velhas, fazem muito? Não é ver televisão? Ver televisão, gente, é uma atitude passiva. A lei do trabalho nos impele a sempre estar produzindo. Mesmo numa idade avançada, alguma coisa a gente precisa fazer. E, ao fazer, a gente coloca o cérebro em trabalho. Porque a gente precisa raciocinar, entender, né? Fazer um mecanismo de raciocínio nas coisas que a gente está fazendo. Então, ao chegar numa certa idade, a gente tem que lembrar que a vida não está acabando, muito pelo contrário. Que a gente precisa continuar dando frutos, porque a gente ainda está vivo. Este cérebro precisa ser alimentado, este corpo precisa ser exercitado. A lei do trabalho está aí e eu ainda posso fazer muito. A gente confunde a aposentadoria como parada de vida. E é exatamente ao contrário. Talvez seja ali que nasçam tantas oportunidades da gente fazer a caridade, de trabalhar o trabalho voluntário, de buscar coisas que a gente não buscou antes, porque tinham tantas atribulações nos fazendo correr atrás de algumas coisas, de visitar amigos, parentes, de auxiliar. Quantas coisas que não pode nos propor a aposentadoria. E por que a gente resolve parar? Dizer, minha vida já foi, agora é só esperar a morte chegar? A gente precisa ajudar aqueles que estão ao nosso lado a combater esse tipo de pensamento. Para que eles possam não adoecer por eles mesmos, porque muitos buscam a doença. Né? Muitos creem que a velhice é sinal de perda de memória, de deterioramento do raciocínio. A perda da memória não é sintoma exclusivo do envelhecimento, porquanto muitos fatores contribuem para essa ocorrência em qualquer idade. O importante é o estado psíquico do indivíduo, que lhe determina qual a fase em que se encontra e que lhe apraz permanecer. Aí eu estou me lembrando, sabe de quem? Acho que é por causa também, nós estamos vivendo em maio, os 90 anos do Divaldo. Divaldo Franco fez 90 anos no dia 5 de maio. Divaldo Franco viaja por todo este Brasil e também para fora do Brasil para fazer palestras. Ele tem 90 anos. Então, a gente precisa, precisa que a gente veja, puxa, é assim, não, aí a gente pode falar, como a gente fala muitas vezes, é porque é Divaldo. E Jorge Andréa, gente, que fez o lançamento dele do último livro dele, 100 anos de idade. Olha só, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, eu me sinto muito felizarda porque no dia que ele veio aqui, a gente saiu para almoçar junto, a diretoria e os convidados dele, os outros palestrantes, e eu tive a sorte de sentar em frente a ele. O que ele contou de piada me fez rir. A alegria dele, a brincadeira dele, eu falei, esse homem é mais novo do que eu. Porque eu estava ali, né, toda no papel, né, que eu tinha que estar. Eu falei, tira essa máscara. Ele não tem mais máscara, ele está ali livre, ele está, sabe, desprendido de tudo, ele está curtindo a vida, curtiu cada alimento que ele recebeu. No final ainda puseram para ele um docinho, né? Light e tal. Ele falou, que light? Me traz uma torta bem de chocolate, com bastante calda. Eu vou perder vida. E traz um café também para arrematar. Feliz da vida, gente. E não interessava se ele já não andava tão bem ou não andava. Não interessava o resto. Interessava a comemoração de uma vida produtiva. De lançar aquele livro, aquela compilação, ainda colocando algumas coisas ali. Olha a felicidade.
Olha a mente jovem, olha como esse espírito desencarnou. E olha que coisa mais interessante que eu fico pensando, a agenda do Divaldo, ela é super lotada. E ele, com essa idade, está fazendo dele uma agenda super lotada. Porque desde não sei quando aí, que nosso congresso está marcado para 6 de agosto, e ele está programado para vir. Desde o congresso do ano passado. Do congresso do ano passado, porque ele está em tudo. A agenda dele já é marcada um ano antes. Nossa, e ele, com um ano de antecedência, está marcando todos os eventos. Isso é qualidade da vida, da mente, do cérebro, é entender que pode, sim, estar a serviço em qualquer idade. E não quer dizer que ele não tenha passado por situações de enfermidade ao longo da existência. Ele viveu isso. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento também à questão da tecnologia, porque a tendência é cada vez mais a gente piorar com questão de memória. Eu estava falando que a minha bisa tem 96 anos, aí todo dia eu brinco com ela, pô, você é mais nova do que eu, tá me sacaneando, tá mentindo. Ela lembra telefone de cor, que eu não lembro. Então a gente tem que tomar cuidado que cada vez mais a tendência, esse problema com a velhice do cérebro e diminuindo a atividade, a tendência é aumentar, né? O telefone faz tudo para nós hoje, todo mundo muda de celular toda hora, ninguém sabe nada. E da mesma forma que a televisão deixa os idosos mais passivos, o celular deixa a gente mais passivo durante a vida, porque você gasta muito tempo observando o que está acontecendo no Facebook, no Instagram, nisso, no Twitter, sei lá o quê, e não vive, não se comunica. E desenvolve síndromes que agora estão sendo descobertas, superexcitação do cérebro. A gente recebe mais informação do que a gente aguenta, do que a gente suporta. E isso faz a gente não suportar informações importantes, das quais realmente nos auxiliam. A gente perde muito tempo olhando mensagem, isso e aquilo, e que não acrescenta. Não acrescenta. Da infância. Muitas crianças estão sendo detectadas com TDAH e não é TDAH. É essa síndrome. Eu esqueci o nome, tem um nome específico. Não, é só... Eu queria comentar com relação à questão da memória na velhice, porque eu trabalho teatro com terceira idade. Então, a questão de como o teatro, e essa foi a questão do meu trabalho de mestrado, que eu fiz, de como o teatro pode auxiliar na questão da memória, e do autoconhecimento e da autovalorização, né? E isso faz com que eles também resgatem muitas coisas, e os resultados assim têm sido muito legais. Maravilhoso, gente. Estou gostando muito da ideia. Já vou me candidatar daqui a um pouco. Você imagina, você deve soltar sua criança interior numa idade que vai ser delicioso. Trabalho magnífico. Claro. Nossa Senhora, vamos lá. Por que o medo da morte? Resulta de um atavismo ancestral em favor da preservação da vida orgânica, merece tratamento natural que elucide a questão dentro dos parâmetros do comportamento saudável. O temor da morte é resultado da ignorância a respeito da vida. Olha que frase para a gente refletir. Se a gente for falar dos atavismos, a gente já sabe que tem um monte deles. Mas essa última frase, o temor da morte, é resultado da ignorância a respeito da vida, significa dizer que muitos de nós ainda estamos bastante ignorantes em relação à vida espiritual. Continuamos presos a esse espaço de tempo que tem início no berço e termina no túmulo. A verdade é essa. Então, nossa ignorância a respeito da verdadeira vida faz com que a gente tema a morte. De alguma forma, no nosso inconsciente, a gente ainda entende que a morte é o nada. Não é isso? É o fim. Vamos um pouquinho mais. O que é? Depois, porque não tem mais tempo. Então a gente não termina a aula. O que é a morte?
o apego, deixa eu voltar aqui. O apego é o mesmo que querer segurar o vento, o ar. Somente com o desapego é que podemos ter o que é da alma, porque nós não temos, nós simplesmente somos. Somos o que somos. Quando se tem consciência do significado real da morte, na condição de passaporte para a vida, a alegria da imortalidade substitui a angústia do eterno adeus. Lembra quando, na primeira fala, que a gente chamou a atenção para a questão do apego? Essa é uma reflexão importante para nós. Falar de apego e desapego, para nós olharmos para nós mesmos e nos perguntarmos: a que estou apegado? Do que preciso me desapegar? Porque, às vezes, uma circunstância como aquela que a nossa amiga falou do ex-marido, do pai dos filhos, pode ser uma situação de apego dele ou de quem o rodeia, impedindo ou não facilitando que aconteça esse desenlace, que essa desencarnação seja efetivada. Então, nós temos, quando a gente está falando ali de morte, nós temos apegos de toda a natureza. Mas eu vou andar para frente, que a gente vai falar de apego também mais para frente. Ótimo, já está na última. Mas é importante a gente frisar, gente, que, olha só, a gente está falando de mudança de pensamento em cima de situações que para a gente traz muito sofrimento. Mas não significa que nesses primeiros momentos a gente não vai sofrer. O luto, ele é importante ser vivido. As situações acontecem na nossa vida e não é por isso que a gente não vai ser... não vai ter um momento de infelicidade. Senão a gente é um robô, sorrindo, sou feliz, e não é assim. Essa coisa da infelicidade e felicidade, ela permeia o tempo todo para que a gente possa ainda dar mais valor até à felicidade e reconhecê-la. O Rossandro conta que ele estava na clínica, e aí chegaram, os filhos trouxeram a mãe, né? E a mãe ficou esperando um pouco. Eles foram falar primeiro com ele e disseram assim: olha, a gente trouxe a nossa mãe, que a gente está muito preocupado com ela, muito preocupado. Ela só chora, em depressão, ela está passando por coisas assim, e a gente não sabe o que fazer para ela sair disso, a gente já fez de tudo, e aí a gente resolveu trazer para a terapia, porque ela tem que parar com isso. E aí ele falou assim: então, pois bem. Aí pediu para ela entrar. E aí ele perguntou para ela, né, como é que ela se sentia. Ela falou assim: eu me sinto muito mal. Eu estou extremamente triste e sofrendo muito. Mas o que aconteceu? Eu perdi meu filho há 10 dias atrás. E aí o Rossandro olhou para os outros e falaram: quem precisa de tratamento são vocês, não ela. É direito dela passar pelo luto, sofrer naqueles primeiros momentos, porque isso é natural nosso. O que a gente está falando não é que a gente não vá ter esse sofrimento e esta dor, mas que é possível a gente, através da mudança do pensamento, por isso que esta aula está nesse bloco, a gente transformando esta dor e entendendo o que ela significa. E a proposta de que não estamos separados, de que a gente tem como olhar a vida de outra forma, mas isso é uma transformação dentro. E não é ao ouvir, e a gente não pode, tem que se lembrar disso, né, porque eu te dei esse conselho que você agora daqui vai sair daqui sorrindo, não é isso. É uma transformação. E ela se dá mediante a cada um. As pessoas transformam num tempo diferente, de forma diferente. E isso precisa ser respeitado. Porque pode parecer que é uma questão de indiferença à dor. Não é isso. É uma questão de entendimento da dor. É um processo. Então, as perdas, e mais, a gente está falando de dores assim, muito doídas, mas existem dores que, se a gente pudesse ter esta classificação, que a gente nem tem,
Mas se a gente pudesse ter essa classificação em dores maiores e menores, a dor de cada um é a dor de cada um. O que é uma dor enorme para mim pode não ser para Denise, e vice-versa. Então, até este processo de viver a dor, de viver a perda, e de como eu entendo o ganho dessa perda, também é uma conquista ou um processo individual que é preciso ser respeitado. Cada um de nós está vivendo o seu momento de aprendizado. Alguns de nós é capaz de ir mais adiante, outros talvez não. E não nos cabe julgar em função disso. Né, o fato de nós termos esse conhecimento que nos dá o direito de julgar o outro em relação ao seu próprio comportamento e atitude diante da dor. A gente pode ajudar, amparar, esclarecer, mas postura diante da dor ou o sofrimento que eu tenho em relação à dor é em relação ao meu próprio aprendizado, ao meu momento evolutivo. E é também muito importante que a gente entenda isso, porque senão a gente deixa de ter compaixão pelo outro e por nós mesmos. Pergunta, porque nosso horário acabou e o pessoal briga com a gente direto. Perguntas do diário. Realmente acho que sou possuidor dos objetos, pessoas e situações que tenho apego? Que sentimentos me invadem diante das perdas da vida? Identifico algum tipo de ganho nas perdas que a vida tem me proporcionado? Quais os ganhos? Vou repetir, para quem estiver anotando, 1 minuto só, 1 segundo, na verdade, que a gente não tem nem mais de 1 segundo. Repetição das perguntas. Realmente acho que sou possuidor dos objetos, pessoas e situações a que tenho apego? Que sentimentos me invadem diante das perdas da vida? Identifico algum tipo de ganho nas perdas que a vida tem me proporcionado? Quais são esses ganhos? Adolfo, musiquinha para nós? Eu vou apagar lá. Pode fazer. Pode fazer. A verdade divina penetra-me e transforma-me. Ao deixar-me impregnar, renovo-me, e todas as acusações que me fazem os frívolos e maus não me atingem, não me perturbam. Permito-me seguir a trilha da libertação com entusiasmo e paz. A verdade divina inunda minha consciência. Penso e ajo com correção. Senhor Jesus, faça brilhar no nosso caminho todas as informações que necessitamos para que possamos atingir um nível maior de consciência. Que essa consciência nos ligue ao Pai, a nossa fonte geradora, que tanto tem nos alimentado e nos propiciado os ganhos da vida. Senhor Jesus, que as informações nessa aula tenham nos trazido não só o alento, como a mudança de pensamento que nos leva para a alegria de viver. Que cada um de nós daqui saia desse salão hoje carregando consigo as bênçãos que nossos mentores derrubaram sobre nós. Os tratamentos que foram efetuados dentro dos nossos corações e de nossas mentes. Tratamentos que se estendem pelo nosso corpo físico,
E que isso tudo possa ser transformado em gratidão. Obrigado, meus irmãos, pela vossa presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ter estado contigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Até quinta, pessoal. Obrigada, gente. Boa semana. Obrigada. Feliz Dia das Mães.